Olá, seja bem-vindo a mais um Voltcast. O Voltcast é o podcast, realizado pela Volt Robotics para a gente discutir temas relevantes do setor elétrico, mas de uma forma inovadora, baseada em dados. A Volt é especialista em transformar esse monte de barulho, esse monte de informação que a gente está sendo hoje em dia sufocado em sinais concretos. E esses sinais, normalmente esse processo de transformação, ele é feito com inteligência artificial. E hoje esse é o tema do nosso podcast. A gente vai falar justamente de inteligência artificial. E a gente trouxe dois convidados aqui que são super especialistas no tema para conversarem com a gente, e a Angélica vai apresentá-los para vocês. Olá a todos. Nós convidamos aqui o Marcos Basile. O Marcos é o nosso diretor de projetos de inovação, responsável pelo desenvolvimento e execução de todas as aplicações de IA em projetos aqui liderados pela Volt. Especialista em gestão de riscos e finanças em toda a cadeia do setor elétrico, experiência em gestão de operação e logística de combustíveis de usinas termoelétricas e lidera também vários projetos de PDI com inteligência artificial pela Volt. Também convidamos para a conversa, o professor Douglas Donizete de Castilho Braz. Ele é doutor em Ciências de Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo. Atua em projetos de pesquisa e desenvolvimento envolvendo inteligência computacional, computação financeira, redes complexas com ênfase em redes financeiras e aprendizado de máquinas. Atualmente, ele é coordenador de pesquisa, pós-graduação e inovação do IF Sul de Minas, campus Poços de Caldas. Bom, bem-vindos, Muito obrigada por aceitarem o convite. Eu tenho certeza que o meu desafio vai ser muito grande aqui para falar de inteligência artificial com 3 feras, sobre o tema, mas a ideia é que a gente consiga ir desenvolvendo e traga experiências, de vocês do setor elétrico. A primeira pergunta, que eu acho que é até para a gente situar aqui onde estamos, é cada um de vocês, como começou, Como vocês começaram ali com o IA, se foi especificamente com aplicações do setor elétrico ou não, para contar um pouquinho como foi aí. Vocês foram pescados pela IA ou foi ao contrário, como foi? Aí lá, Podem ordem decidir. alfabética. Por ordem alfabética. Basília primeiro. Que isso? Chegou aqui. Tá bom, Bom, vamos lá. obrigado primeiramente Quer pelo... falar? Vai. Não, Estão tá brigando bom, muito, tá pode bom. ser, vamos lá. Tá bom. Então Douglas começa. Então, Douglas começa. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite, pessoal. É muito bom poder estar junto com vocês aqui para a gente conversar sobre inteligência artificial, aplicações no mercado energético, Assim como a gente já trabalhou no passado num projeto de pesquisa. O meu início foi mais ou menos aproximadamente por volta de 2010, 2011, onde eu estava terminando a minha graduação e eu comecei a trabalhar com aplicações envolvendo inteligência artificial aplicada no mercado financeiro. E desde então eu venho desenvolvendo aplicações, venho trabalhando nessa área de mercado financeiro, depois atuação também no mercado de energias e depois, durante o mestrado e o doutorado também trabalhei, e durante o pós-doutorado também, trabalhei em vários projetos relacionados à inteligência artificial, aplicação de aprendizado de máquinas em diversos setores, em diversas aplicações. E no setor financeiro elas ganharam bastante dinheiro? Não. Não. Algumas funcionam, algumas não funcionam. A gente, ao longo do tempo, se torna especialista, principalmente naquilo que, de fato, às vezes não funciona. Então, a gente sabe como fazer as coisas, a gente sabe quais são os tipos de problema que a gente tem que resolver, como a gente deve resolver e como a gente passa pelo processo de resolução, metodologia e tudo mais. Mas as aplicações, geralmente, quando a gente coloca num ambiente simulado, que é bem mais realístico, o mercado se torna bem mais agressivo e a gente faz e mostra que as aplicações, às vezes, no mercado financeiro, usando inteligência artificial, precisam de muito mais pesquisa para alcançar rentabilidade sustentável. Acho que esse é um primeiro ponto, Assim, sempre tem... o pessoal hoje está vendendo que a IA resolve tudo e parece que é passe de mágica, Acho que não é isso. Não é. Mas e lá, Basílio, você foi fisgado com... Minha trajetória ela é um pouco diferente aí da do Douglas, Douglas, a gente se encontrou no projeto de P&D, Sim. lá em 2021, em que a gente começou a aplicar a inteligência artificial na formação de preços de mercado, dos contratos do mercado a termo que a gente tem no setor elétrico.
Mas o meu primeiro contato com o IA, na verdade, foi um pouco antes ali, porque eu sou formado em engenharia elétrica, né? E a gente tem uma série de matérias lá na universidade que tratam de modelagem matemática, né? E aí, depois de um tempo, a gente aprende que Tinha que inteligência resolver os artificial- problemas ali do dia a dia da graduação. Exatamente. E a gente aprende que a inteligência artificial abarca esse mundo, esse universo, né? Amplo aí, pegando uma série de modelos, inclusive de regressões e tal, que a gente fala, poxa, isso aí isso aí é. Otimização também. A gente, também entra, a gente né? até às vezes tem um pouco de decepção, né? Falando, pô, mas isso é IA? Sim, isso é IA. Tudo que é feito pela máquina, no final das contas, né? Exatamente. Mas aí quando a gente começou o P&D, a gente entrou no campo do machine learning. Que é uma das áreas da inteligência. Área ali dentro um pouquinho mais voltada ali para o treinamento feito dentro da máquina, né? Para aplicação prática numa das coisas que era uma grande questão que eu tinha na época, né? Eu trabalhei em comercializadora de energia, né? E aí eu sempre senti que, poxa, a gente tinha lá reuniões diárias, né? De decisão de trading, né? De trading no mercado. Se compra, se vende. Se compra, se vende, energia e tal. Falar, poxa, mas é um monte de informação, vem a meteorologista, vem o rapaz do setor econômico, vem o especialista de gestão de portfólio, especialista de risco, então um monte de informação. Fala, poxa, aí a gente toma uma decisão no final dessa reunião de comprar tanto, vender tanto. Caramba, será que o nosso cérebro está conseguindo captar todas essas informações, colocar em algum mainframe ali para tomar, poxa, tem que comprar, tem que vender e tanto. Fala, poxa, não é possível que isso funcione. E aí, numa aula do meu MBA de finanças, um professor que trabalhava no Itaú, ele virou e falou o seguinte, poxa, a gente está começando a aplicar IA na nossa área lá, tal, é bem legal. E aí aluno levantou e falou, mas como que é essa aplicação? Ainda não era esse ponto que a gente tinha? E aí ele falou, não, basicamente você tem que mudar o jeito que você pensa, né? Você começa pelo fim, pelo resultado, e aí você vai elegendo variáveis que podem ter a ver com o resultado que você está observando, né? E aí você vai colocar isso no modelo e o modelo vai decidir os pesos. Eu falei, poxa, cara, isso é genial, né, cara? Se apaixonou. É isso que a gente precisa, Se né? achar esses pesos, né? Exatamente, achar esses pesos é uma coisa minimamente complicada, né? Aí vou gostar muito bem disso. Então foi dessa forma aí que eu tive o primeiro contato. Legal, que bom. Então vocês se apaixonaram pela inteligência artificial desde o início. E como o Basílio está dizendo, né, dentro da inteligência artificial, quando a gente faz enquanto disciplina, graduação, então assim, a inteligência artificial é um universo muito mais vasto do que a própria aprendizagem de máquinas, né? Então, assim, você aprende lógicas fuzzy, você aprende regras de inferência, e a clássica e a conexionista, que é essa que o Basílio está falando de regulagem de peso, e por aí vai. Então, são muitas aplicações que, na verdade, quando você olha para o universo como um todo, às vezes é até meio chato, porque quem vem da computação consegue e trabalha simplesmente com soluções de problemas exatos. Então, olha, vou fazer uma ordenação de uns números, vou fazer, por exemplo, uma tem um escala algoritmo dela. fixo. Tem um algoritmo fixo, e esse algoritmo, geralmente, ele traz um resultado 100% certo. Então, olha, Sim. Sempre igual. se funciona 100% das vezes, 100% igual, ele está funcionando bem. Quando a gente passa para a inteligência artificial, a gente não tem isso. Então, assim, o que a gente tem são probabilidades das coisas, né? Então, o algoritmo, às vezes, tem uma probabilidade 90% das vezes dá certo. E aí o pessoal da computação fala, cara, eu não vou trabalhar com esse tipo de coisa que tem uma incerteza Cada hora dá um envolvida, resultado, cada né? hora dá um resultado. E aí o aluno pergunta, mas como é que eu vou, por exemplo, fazer o meu modelo acertar sempre? Não vai. E aí você tem que lidar com essa incerteza, e aí às vezes passa por experimentos, e metodologia de experimento, e resultado, e teste, e aí você tem um universo onde, na verdade, você tem que mais ficar testando as coisas, né, resultados empíricos, para trazer bons resultados. Às vezes o pessoal da computação não gosta muito disso, não sei como é que é no setor elétrico, mas provavelmente não, né? A gente gosta daquilo que é exato, né? E aquilo que a gente consegue explicar facilmente. Então, às vezes, por exemplo, nessas conexões que o Basílio está falando, às vezes a gente não consegue explicar o que é que peso tá é aquilo, acontecendo, que peso é aquele, Mas né? acho que tem um ponto importante que os dois falaram, é que como a IA hoje auxilia na tomada de decisões. Então, especialmente falando do setor elétrico, mas obviamente isso pode ser estendido para setores de infra de uma forma geral, que tem muitos dados de entrada, até para você ter uma certeza maior ali em relação para onde seguir. Mas eu acho que a IA hoje é
a grande aliada de empresas na tomada de decisões, né, de condução de negócio mesmo, né? Então, aproveitando a fala de vocês dois nesse sentido, eu queria entender o que vocês pensam assim, em relação especificamente ao momento que o setor elétrico está vivendo, né? Que é um momento que saiu agora a nova lei, a questão da trazer modernização para o setor elétrico, o cenário de abertura de mercado. Então, como a IA pode auxiliar nesta tomada de decisão, pelo menos para que tenham dados ali trabalhados e que tenham um nível maior de assertividade nas decisões. Então, o que vocês têm trabalhado e vendo, assim, principalmente em aplicações no setor elétrico? Sim, eu tenho um pensamento que é o seguinte: tudo aquilo que envolve decisão humana, né, que envolve uma certa, vou dizer feeling, mas uma certa experiência, um certo traquejo, né, ele pode ser, né, esse tipo de processo pode ser ajudado por inteligência artificial. Por quê? Porque a quantidade de dados que a gente tem hoje é muito grande. Com certeza. Né? A gente tem base de dados gigantesca. Poxa, setor elétrico a gente pode citar BDGD enorme, tá certo? Você pega dados abertos do ONS gigantesca ali, a base de dados que eles têm, ainda tem muito mais coisa que dá para publicar. CCE fez um trabalho agora enorme de criação dos dados abertos deles também. Eu nem lembro a quantidade de conjuntos de dados que eles têm lá. A última vez que eu vi era dezenas e dezenas de conjuntos de dados. A ANEEL tem também, né? Se você entra no site do gov.br, tem milhares de conjuntos de dados ali. Então, dado é o que não falta. Exato. O que falta? É capacidade de processamento para você conseguir correlacionar, para você conseguir enxergar padrão, para você conseguir entender, poxa, essa variável aqui, ela influencia na outra, influencia naquela que eu preciso para o meu negócio. E a inteligência artificial, ela entra muito nisso, de identificar isso para a gente. Porque só arrisco a dizer, só a capacidade humana dificilmente consegue enxergar todas essas possibilidades. Né? Então eu vejo a IA entrando muito nisso, né? E com esse paradigma que está sendo quebrado agora, né? Está sendo quebrado, na verdade, é um processo que vem caminhando, né? Então, abertura de mercado, o que a gente vai ter necessariamente? A necessidade de comercializadores varejistas olharem para os consumidores menores, criarem as suas carteiras, gerir risco, gerir portfólio, né? A gente já tem mercados mais maduros aí no mundo que fazem isso há algum tempo, mas é dado, né? São informações de consumo, informações de hábitos enormes, informações de preço, né? Aí a gente vem também na questão de, poxa, o nosso mercado, do jeito que ele que é um mercado que tem alguns pontos ainda estruturais muito importantes a serem atacados, né? Formação de preços, a própria dinâmica ali de mercado. Se hoje a gente já tem essa dependência tão grande desse Big Data, imagina se a gente conseguir criar, por exemplo, um mercado de imbalance, né, que existe aí nos mercados europeus, um real time da vida. O pessoal está falando agora de preço por oferta. Poxa, aí a quantidade de dados necessária aumenta muito. Né? Então, realmente, a gente precisa ter internalizada, né, essa cultura da IA dentro do nosso setor para conseguir lidar com tudo isso. Sim. Vamos substituir todos os modelos por IA. Não é isso. Não dá certo. Exato. É certo, tem coisa que Até é porque legal, tem os critérios de segurança, rastreabilidade de dados e tudo, que é um dos pontos, né? Você trazendo IA, o grande vilão, digamos assim, é a parte de segurança, né? Como você garante que você está rodando os modelos e como o Douglas falou no início, aquele 1% ali é o seu grau de incerteza que... Como é que você vai contornar, resolver e ter assertividade para usar modelos computacionais com IA atrelada, né? E passa pela modelagem de problema também, né? Então, assim, não são todos os problemas que a gente consegue modelar para resolver com uma inteligência artificial, né? Então, assim, a gente consegue resolver muitas coisas, a gente consegue automatizar vários processos, mas existem uma gama de problemas que, às vezes, a gente gasta muito tempo modelando e resolvendo um problema que, na hora que a gente vai aplicar, por exemplo, ele não se sustenta, porque a modelagem foi errada, né? Então, são vários alicerces que a inteligência artificial e a aprendizagem de máquinas precisa se sustentar para que ela produza resultados significativos, né? Tanto em inteligência de mercado quanto decisão de negócios, né? E Douglas, nesse projeto o pessoal está ouvindo falar muito de IA, né? Queria que a gente trazer um exemplo concreto. Assim, você trabalhou num projeto junto com o Basílio, junto com a Volt, e ele era bem assim, precisamos fazer uma gestão aqui de um risco, né? Que se era um risco que até hoje, né? Hoje menos, né? Mas é um risco muito relevante para as hidrelétricas, né? Que era a questão do risco hidrológico, né? Sim. E a gente teve que trabalhar muito para desenvolver até
eu sempre mostro um gráfico lá que a gente mostra como foi a evolução do modelo, né? Você vê os modelos iniciais, nossa, não diria nada, né? Daí ele foi ao longo do tempo e tal, foi ajustando e tudo e foi melhorando. Não sei se comentasse com a gente algo que foi marcante aí nesse projeto para você, que não era do setor e trabalhou num projeto desse, né? Aham. Não, legal. Eu vim do mercado financeiro, então, assim, as aplicações do mercado financeiro, elas usam um volume de dados muito maior do que aquele que a gente enfrentou quando a gente trabalhou no projeto nesse P&D, né? Então, assim, algumas características lá do mercado a gente conseguiu trazer para a gente poder fazer a modelagem do problema, que passa exatamente por esse problema, né, que a gente está comentando. Então, como é que a gente modelou? Inicialmente, a gente modelou o problema, né, para poder fazer essa gestão de risco hidrológico através de um modelo de previsão de tendências, né? Então, a gente previa tendência de curto prazo, curto, médio prazo, depende da granularidade ali, de alguns ativos, né, de alguns contratos que eram negociados. Então, assim, eu me deparei com um mercado que ele era bem menos líquido, né, comparado, por exemplo, com o mercado financeiro, e com várias características que deram bastante trabalho para a gente poder fazer a modelagem do problema como um todo, né? Mas uma coisa que eu lembro que me chamou muita atenção durante esse projeto, que inclusive resultou num artigo que tanto eu quanto o Basílio fomos lá em 2023 na Austrália apresentar, foi que a gente tinha um problema que era o seguinte, olha, a gente tem várias usinas gerando energia e a gente precisa fazer uma seleção de quais são as mais importantes para a gente poder coletar dados dessas mais importantes para a gente poder utilizar no modelo de previsão de tendência, né? E então, assim, na época eu não me lembro quantos eram, mas assim, eram muitas, né? O MRE todo lá. Isso, o MRE é todo, né? Quanto que era o total? 150. 150. E aí a gente tinha, por exemplo, mais ou menos uns 5 dados, 6 dados de cada uma delas, né? Então, se a gente multiplica isso, exatamente, esse conjunto de dados. Então, se a gente multiplica isso dá um universo muito grande de dados, de entrada para o modelo. E aí tem uma teoria dentro da computação, que se chama teoria do aprendizado estatístico, que ela mostra que não é qualquer tipo de dado que a gente pode usar como entrada para poder prever qualquer saída. Não é milagre, certo? Não é milagre. E aí tem um outro problema, que é a maldição da dimensionalidade, ou seja, muitos dados não conseguem convergir para você fazer um modelo. Se você aumenta a dimensão muito, você não consegue ter um modelo que consegue extrair um aprendizado útil. E aí a gente falou, cara, é o seguinte, nós O precisamos... engraçado é que, assim, pro leigo, né, pensa assim, apertar o botão por mágica. Não Tem ali, na verdade, tem toda a lógica por trás, que são os inputs. Parece que você mágica, vai mas dar. não é. Parece. É muito importante o que o Douglas está falando, a maldição da dimensionalidade Bellman, 1961, tá certo? Boa. A gente costuma mostrar, e mostrava naquela época nos treinamentos, e eu continuo mostrando aí em treinamento, webinar, uma matrizinha que mostra o seguinte, olha, a coluna você tem as variáveis, né? E nas linhas você tem o histórico. Quanto mais linha, melhor. Sem dúvida. Sim, Tá certo? quanto mais. Quanto Depende mais também, coluna- porque senão o modelo fica muito pesado, não consegue fica muito convergir. pesado, Mas é né? bom, quanto mais dado, Computacional. melhor. Teoria Sim, com processamento infinito, quanto exato. mais histórico, melhor. Agora, quanto mais variável, Não. né, É você mais tem um monte de difícil. variáveis, você tem que começar a falar, poxa, mas aí eu vou cair em um monte de problema aqui, esparsidade, densidade do campo de entrada e não sei o quê. Então, o que eu vou fazer? Aí entra o que a gente fez naquele artigo, Exatamente. que é Feature Selection. Que a por gente exemplo. fez uma seleção de quais eram as usinas mais importantes para a gente poder utilizar os dados dessas usinas que poderiam impactar mais no resultado da previsão da Mas tendência. era usar uma IA para achar que dado era importante para IA. Mas olha que interessante, porque nesse trabalho a gente tinha, e aí que é o legal da aprendizagem de máquinas, quando você extrai conhecimento com base num conjunto de dados, que era o seguinte, a gente tinha intuitivamente uma relação de quais eram as mais importantes que a gente deveria usar. A gente falou, olha, a gente vai usar dessas aqui. Eu falei, Basílio, cara, mas deixa eu tentar um trem aqui, só pra gente ver se de fato essas são as mais importantes, né? E aí a gente fez uma modelagem usando redes complexas, usando grafo, e a gente aplicou alguns algoritmos para que a inteligência artificial e a aprendizagem de máquinas ela fosse guiada pelos mais importantes, mas não aqueles que eram intuitivos para a gente, Sim. mas sim aqueles que a gente extraía com base em um conjunto de regras, e é uma Foram teoria da revelados. rede de complexidade. Bom. E a gente percebeu o seguinte, os que eram mais importantes, dada a nossa técnica, não eram aqueles que eram, de fato, os mais importantes pela nossa intuição, né? E aí a gente usou os resultados dessas que eram as mais importantes segundo o nosso método, e isso revelou um resultado muito bom.
Tanto é que isso gerou um artigo muito bom para a tradução, gente, né? É um artigo que a gente foi apresentar no Congresso, um dos mais importantes na área de inteligência artificial no mundo, né? Ó, que bacana. Então, e foi isso, né? Um pouco intuitivo, mas seguindo essa linha, por exemplo, de que a gente tem muitos dados, a gente tem muitas características, então é só a gente juntar tudo isso num balaio e colocar isso no modelo? Pô, não é. A gente tem um problema muito grande que passa pela modelagem, que passa pela estruturação dos experimentos, que passa por uma série de coisas. E esse foi um dos primeiros projetos, né? Aí, com certeza, isso depois acabou ajudando também nos outros, né, Basílio? Eu não sei se teve esse problema da dimensão em outros projetos que ele apareceu de novo, se o tratamento foi igual, se teve outra abordagem. Sim, não teve basicamente em todos os projetos que a gente desenvolveu, a gente se depara, né, se deparou em algum grau com esse tipo de coisa. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Então, o primeiro deles é também um artigo que a gente publicou recentemente de Customer Segmentation, né? Segmentação de clientes. Isso é muito importante com a abertura do mercado, né? Que Exato, esses milhões de clientes, mas será que eles estão tão diferentes, né? Exatamente, porque aí ao invés de você avaliar 5, 10 milhões de clientes, você avalia algumas centenas de grupos que representam em algum grau esses clientes. Aí pode ser em várias características, né? Hora sazonal, enfim, aí depende do que você quer. Depende da forma que você diz que eles são similares ou não. Exato, exatamente. Mas aí o grande ponto era o seguinte, poxa, eu preciso então fazer uma clusterização, né? E aí começa a surgir um monte de possibilidades que você pode, na verdade, um monte de dúvidas, né? Que é primeiro, qual é o melhor método, qual é, né, o algoritmo que eu tenho que tentar, eu preciso fazer eventualmente alguma competição ali de algoritmos para saber, a gente não sabe, né, de antemão. Mas o fato é, você tem uma gama de dados históricos muito grande e dados históricos horários, né? Tem milhares de clientes na base da CCE, por exemplo, que é a base do Mercado Livre, né? Que a gente consegue ter algum tipo de inferência daquilo que pode acontecer, por exemplo, no mercado cativo, né? Você cria ali os grupinhos e depois consegue olhar para outra base, né? E ver quem que pode entrar ali nesses clusters que já foram pré-calculados vindo do mercado cativo. E, claro, a gente vai esbarrar num problema de excesso de dados, porque não é só o consumo em si, mas eu preciso saber o porquê que o consumo dele é daquele jeito, para depois conseguir buscar um novo cliente, coletar essas features, né? Essas características que determina aquilo, e né? depois encaixá-lo no cluster pertinente. Porque ele é um cliente novo, você não tem dado histórico dele, né? Nesse trabalho aí, uma das coisas que eu fiquei muito impressionado, né? Foi que o setor normalmente fala assim, se eu tenho cliente industrial, comercial, a gente classifica de acordo com o KINAI, né? E aí vocês fizeram um trabalho que foi bem interessante. Já vamos pegar os perfis de consumo de acordo com o KINAI, e a gente viu que a hora que a gente olhava para um grupo do mesmo KINAI, tinha consumo que não tinha nada a ver um com o outro. Sim. E a hora que a gente olhava para grupos com diferentes KINAIs, às vezes tinha grupos que eram muito parecidos, não precisava estar em grupo diferente, né? Sim. E a hora que aplicou a IA, de 390 KINAIs foi para 44 grupos na hora que foi ver a sazonalização. Falei, caramba, eram milhares de consumidores e eles encaixaram em 44 grupos. É muito uma redução de dimensão que permite você conseguir desenvolver produto, fazer um monte de coisa a partir dali, né? Não, e é interessante porque nesse estudo tem um gráfico bem legal de dispersão que mostra a distância intercluster e a distância intracluster, né? E você vê que o KINAI, a classificação por KINAI tem distâncias intracluster, né, dentro do próprio cluster muito grandes, né? Distâncias mesmo do gráfico, né? Achando. E interclusters às vezes pequenos. Você fala, gente, mas esse cluster não é tão diferente do outro, tá? Então isso pode acontecer. E são contra-intuitivos às vezes, né? E às vezes a gente faz o experimento e olha e fala, cara, mas é isso mesmo? Sim, é isso mesmo, né? E é isso que é muito interessante. E como uma entrada errada de um dado, obviamente, atrapalha todo o modelo que você está Nossa, porque isso é sempre empilha. Você vai empilhando umas coisas, algumas decisões já vão sendo tomadas. Essas a gente não volta atrás. Então, assim, se tem uma decisão errada lá no começo, isso acarreta inúmeros problemas. Só que o modelo pode chegar que às vezes você nem pensa. O que você tem que pensar é coletar bem a entrada. Sim. Você colocar bastante candidato lá para conseguir saber se é ou não é importante. Obviamente você não vai testar tudo de uma vez, senão o modelo não vai funcionar. Sim. Você tem que reduzir dimensionalidade. Mas o ponto é, poxa, às vezes você pensa, posso falar? O cenário econômico regional, às vezes pode afetar a forma como o cara consome energia, e ele faz parte de um KINAI de um mesmo cara que está do outro lado do país, que está bombando. Sim.
Poxa, talvez não seja do mesmo grupo, ele enfrenta condições econômicas diferentes. Então, essas coisas que o modelo consegue pegar, que às vezes a gente não pega ali na Outra na tecnologia, né? Um fabrica de um jeito, outro fabrica do Sim, outro, é a mesma exatamente. coisa, é o mesmo KNAI, mas o processo é diferente, o consumo Exato. vai O ser consumo é diferente. diferente. E uma dúvida, né? Até assim, a gente falando muito que, logicamente, você tem que ter o cuidado com o tratamento dado e, às vezes, é contraintuitivo o resultado. Como é feita, né? Que eu acho que esbarra muito no que a gente falou no início também da questão da segurança, né? Você tomar a decisão de, né, baseado em um modelo, exige que você tenha algum nível de assertividade, de auditoria por trás. Então, como é feita essa rastreabilidade ali dos dados que foram imputados no modelo e o resultado do modelo? Então, como é que funciona a questão da auditoria, a acurácia dos dados, como é que isso é feito dentro da IA, que eu acho que esse é um grande X da questão, né? Isso é um problema grave, não somente no setor elétrico, mas em qualquer setor, em Sim. qualquer área de aplicação que a gente vai. A sanidade dos dados, ela é sempre muito importante, né? Então, você tem que garantir consistência dos dados, você tem que garantir que os dados foram coletados de forma correta, você tem que garantir que as fontes são precisas, que os dados, eles conseguem, de fato, explicar alguma coisa para a gente poder utilizar esses dados. A gente diz que os dados, eles precisam ter um viés, né? Uhum. Esse viés, a gente, dentro da computação, dentro da aprendizagem de máquinas, a gente chama de viés de aprendizado, e tem um jargão dentro da computação que é isso, né? Se você não tiver viés nos dados, você não tem aprendizado. Mas o problema é quando o viés é inserido pelo agente que está fazendo o cadastro desse dado. O viés é inserido, por exemplo, por quem fez a análise dos dados. Então, assim, tem muitos vieses que são completamente prejudiciais para os algoritmos de aprendizado de máquina como um todo, né? Então, assim, garantir essa qualidade dos dados é um processo muito custoso dentro da extração de conhecimento com base em conjunto de dados, né? Então, assim, o dado, ele é a base para a extração do conhecimento. Sempre foi assim? Não. No passado, o conhecimento era extraído do próprio ser humano, né? Então, o que a gente chama de regras de inferência, por exemplo, onde você vê como o ser humano toma as decisões e cria modelos, cria sistemas acerca disso, né? Então, olha, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu tenho que classificar se ela está doente ou saudável. Então, eu vejo como um médico faz essa classificação, né? Olha, média temperatura, tem mancha na pele, e aí por aí você cria regras de inferência para poder dizer se a pessoa está doente ou saudável. Isso não é mais viável porque hoje em dia a gente tem um conjunto de dados absurdo. Então, ao longo do tempo, o pessoal percebeu que era mais fácil extrair conhecimento a partir de conjunto de dados do que a partir de regras de inferência, porque às vezes a inferência também tem esse problema, né? De, eu tenho um sentimento aqui de que isso acontece, mas como é que a gente mapeia isso no sistema? Não tem esse mapeamento, né? Então, quando você passa a extração do conhecimento para o conjunto de dados, ou seja, você usa dados para poder fazer a extração do conhecimento, aí você tem que garantir que a qualidade dos dados ela é de fato muito boa, né? Então, assim, isso passa por um processo de extração de conhecimento de dados que tem que ter lá na ponta uma sanidade muito boa no conjunto de dados. E muitas vezes você não tem esse dado. A gente, no projeto que a gente trabalhou, a gente às vezes, e por várias vezes, a gente tinha que ficar fazendo a limpeza dos dados. Aí tá faltando um dado. Mas será que não foi cadastrado ou será que foi erro na coleta? E esse dado está muito discrepante do conjunto de dados que a gente vai utilizar. O que quer dizer isso? Quer dizer que foi um erro de medição ou quer dizer que, na verdade, aconteceu isso mesmo, né? Então, assim, você tem inúmeras técnicas para poder garantir essa qualidade dos dados. Mas é muito difícil. Em qualquer setor que a gente vai, em qualquer área de aplicação, conjunto de dados com uma boa qualidade sempre é um problema gravíssimo que a gente E tem. Basile, teve IA para validar o dado que outras IA iam usar? Não sei se você pode... Teve. A gente fez uma aplicação dessa, até puxando um pouco o gancho do que o Douglas estava comentando, que é o seguinte, poxa, você às vezes se depara com uma situação que você vai usar, vou dar um exemplo, uma série temporal de uma previsão de um modelo meteorológico de precipitação numa bacia, por exemplo, que classicamente a gente usa porque o nosso sistema é hidrotérmico, Muita usina. né, tem Hídrico. elétrica e tal, Sim. hidrotérmico, eólico, sólido, né? Tudo bem. Aí o que acontece? Poxa, você vai pegar e aí, de repente, você tem uma previsão muito fora ali do normal. Um dia, você tem modelos hoje que vão até 9 meses para frente, né? Mas colocar classicamente, os modelos que são usados vão até 15 dias para frente. E aí, de repente, lá no dia, sei lá, 7, tem uma precipitação muito fora do normal e não tem nenhum evento extraordinário previsto. Poxa, não sei se o modelo deu isso. Eu não estou questionando o resultado do modelo, né, de equações diferenciais lá dos centros de pesquisa, dos centros meteorológicos. Mas
para fins de aplicação em IA, o que me interessa? Não é só o resultado do modelo que vai dar a entrada para o meu modelo de IA, mas é o que o mercado interpreta daquele ponto. Se o mercado vai usar para a previsão de preço, por exemplo, ou não. Porque eu estou olhando para mercado a termo, contrato fechado. Exemplo, tá? Muito bem, então a gente tem uma aplicação que a gente montou um comitê de robôs, cada um com uma técnica específica. Um tinha ali uma técnica estatística, outros dois tinham técnicas ali de machine learning envolvido. Na época era agora não vou me recordar exatamente os algoritmos usados, mas basicamente foram dois de machine learning e um de estatística. E aí, ele, nesse ponto de exemplo que eu usei, identificou como outlier possível, né? Tava muito estranho. Tava um pouco estranho, né? E aí, na rodada seguinte, aquele mesmo ponto tinha sumido. Na rodada seguinte do modelo meteorológico. Aí fala, poxa, então esse cara aqui, esperadamente, né, Sim. já deveria ser um outlier pelo mercado, porque o mercado já está acostumado a ver esse tipo de ponto aparecer e sumir. Sim. Então, é um exemplo que a gente pode colocar como um outlier, que não é exatamente um outlier do modelo, mas talvez algo que a gente não possa considerar no nosso modelo de IA, porque ele vai atrapalhar o treinamento. E na maioria das vezes é difícil isso, a gente dizer que aquele dado não pode ser utilizado. Porque não é Porque- supervisionado. Exatamente, porque assim, o dado tá ali. Vai Sim. aparecendo. Mas e aí? Esse dado faz parte mesmo do conjunto? Ou ele foi um erro? E se eu desconsiderá-lo, será que Sim. isso não vai causar um impacto no modelo, por exemplo? Porque ele não vai ter isso como entrada e, consequentemente, ele não vai conseguir saber lidar quando um dado parecido com esse chegar no futuro? Então, assim, são várias características, vários problemas que passam, né? Por essa questão de saneamento, de garantia de consistência de dados, que é bem complicado, é bem complexo. Não é simplesmente igual o Donato disse, a gente jogar todos os dados numa planilha, colocar isso no modelo E vai. e ver que E tipo de aperta o resultados que botão e vai. aperta um botão e fala assim, prevê para mim o preço de amanhã. Cara, você tem um passo de modelagem absurdo em cima disso, né? Então, assim, e hoje em dia, quanto mais a gente utiliza inteligência artificial sobre esses modelos de LLM, né? Então, assim, a LLM e esses modelos a la ChatGPT, Gemini, etc., eles trazem, né, pro consumidor geral uma aproximação daquilo que é uma inteligência artificial. Então, assim, tem um benefício muito grande, né? Você Sim. coloca à disposição da população o uso de uma Sim. inteligência artificial. E aí todo mundo acha que aquilo ali é de fato só inteligência artificial, mas tem muito mais coisa por Sim. trás disso, né? Com Então, certeza. assim, tanto é que a gente tem poucas empresas no planeta Terra que têm o mesmo sistema ou sistemas equivalentes a esse tipo de tecnologia de inteligência artificial, né? Então, assim, é uma aproximação que a gente tem, mas ao mesmo tempo causa essa falsa impressão de que a inteligência artificial é muito simples, é só apertar um botão e utilizá-la. Sim. E aí Não tem uma é, coisa não perigosa, é. que é às vezes, você usar aquilo como verdade. Tem Se também. tem uma coisa que a gente que trabalha com IA sabe, é que a IA erra. Eu não sei. Exatamente. muito, E ela é um certo? modelo probabilístico, ou seja, ela joga probabilidade. O próprio ChatGPT, ele tem a probabilidade da próxima palavra existir. Então, o que ele faz são encadeamentos de probabilidades, onde ele vai inferindo qual é a probabilidade das próximas palavras. E mesmo assim você tem a oportunidade de treinar o ChatGPT. Tem, Sim. com Você dados, vai né? Então, colocando ali dados, você vai Sim. falando para ele, você vai apontando o erro. E aí Sim. nas próximas Quero uma rodadas, linguagem você vai- formal, informal, você Exato. vai meio que botando Vai- ali. E você vai ensinando também. Exato. Porque tem muita coisa que ele não encontra. Né? Ele não encontra ali facilmente e tal. Você vai ensinando, ele vai por aqui, vai por ali e tal. Que são aí já os pagos, né? Que aí você consegue Sim. criar os agentes e tal, né? Sim. Processo de fine tuning, Sim, assim. sim. E Douglas, uma dúvida também, né? Assim, você que também ensina sobre isso, quais são as ferramentas e principais dúvidas ali para ensinar IA dentro de uma sala de aula? Eu acho que esse é um ponto que desperta curiosidade. Às vezes você pega o aluno e fala assim, putz, eu não sei absolutamente nada de IA. Como começar? Como explicar, como mostrar ali o que entra, algoritmos, né? Eu acho que vocês, obviamente, estão num nível muito mais respira IA, conhecem tudo, mas quem não sabe nada, como começar? Como ensinar isso dentro de uma sala de aula? É bem complicado, principalmente pelo fator que eu comentei anteriormente, que é o seguinte, olha, na computação, o aluno às vezes vê uma inteligência artificial, não sei quando vocês veem lá na engenharia elétrica, mas geralmente ele já está mais avançado no curso, então ele já sabe programação, ele já sabe Sim. algoritmo, ele já sabe resolver problemas mais complexos, e aí, quando ele se depara com um ambiente que é instável, né, olha, esse ambiente aqui você vai ter que ficar testando
para você ver se de fato o seu modelo consegue convergir ou não. A maioria das pessoas às vezes não gosta, então é o tipo de experimento assim que gera tempo, é custoso, né? Você tem que passar por um processo de análise de dados. Então, assim, ensinar isso e até para o próprio aluno aprender isso, às vezes quebra um pouco a sequência acadêmica que ele está construindo, que é de resolver problemas de forma direta, de forma com uma decisão direta e exata, né? Álgebra, cálculo. Álgebra, cálculo. Então, assim, ele tem soluções exatas. E aí, quando ele chega na inteligência artificial, onde você diz para ele, olha, pessoal, nós vamos prever uma probabilidade, mas isso dá sempre o mesmo resultado? Não. Mas e como é que eu sei que vai estar certo ou estar errado? Você tem que testar. E aí, como é que você testa isso? Você tem que fazer experimento. Mas como é que eu faço experimento? Você vai deixar rodando. Então, assim, você quebra esse ciclo, assim, então é algo que às vezes os alunos não gostam. E, de fato, a inteligência artificial como um todo, ela tem muitas áreas que hoje em dia, às vezes, nem tem mais aplicação, sabe? Então, algo que era muito utilizado no passado, um termo que se chama lógicas fuzzy. Hoje em dia, tem aplicações, tem congressos de lógica fuzzy, mas a gente não tem isso tão evidente mais da inteligência artificial. Hoje em dia, a IA, ela se mescla e ela tem um direcionamento muito grande para a parte de aprendizagem de máquinas, né? Que é essa que a gente faz a extração do conhecimento com base em conjuntos de dados, né? Só que daí o processo, às vezes, ele passa por isso, né? Olha, então nós temos que entender de estatística, nós temos que entender de geometria analítica, de álgebra linear, para a gente poder, por exemplo, entender o que são os pesos sinápticos de uma rede neural. E aí você mostra como os modelos funcionam. Então, assim, às vezes nem todos os alunos gostam dessa área. E essa questão da lógica fuzzy, em 1999, né? Fui fazer um curso na Unicamp, no doutorado, e era um curso de lógica fuzzy. Aí. E era uma grande novidade, assim, né? A questão da lógica fuzzy. As máquinas de lavar roupa com lógica fuzzy eram novidade. Se o peso é alto, se a roupa está muito suja, então ele vai botar mais água e mais sabão. Que a gente criava essas regras e ficava fazendo os mecanismos diferentes. E era uma coisa que estava causando muito frisson, assim, né? Aí você falou essa questão da dificuldade que os alunos não gostam, né? A gente começou a matéria com 62 alunos, né? Uma sala cheia. A gente acabou em 14 e um deles foi reprovado na apresentação final, porque o cara não tinha feito as coisas direito, começou a enrolar um pouquinho e o professor reprovou ele, né? E aí, realmente, a hora que o pessoal viu que era aquele monte de número, aquele monte de equação, o pessoal desanimava. E assim, e o processo de aprendizagem, quando a gente tem essa expectativa, ele às vezes é um pouco frustrante, né? Então, assim como um aluno às vezes entra, sei lá, no curso de computação porque ele gosta de jogar, aí ele se depara com o curso de computação e fala, cara, pô, não era isso que eu queria, é um pouco diferente. Aí ele tá acostumado a usar o ChatGPT e fazer imagem, por exemplo, lá no Gemini. Aí ele chega numa disciplina de IA, ele acha que vai ter aquilo, mas não tem. Então, assim, pra gente chegar num sistema como aquele, existe um processo gigante pra gente poder ter o conhecimento mínimo pra gente poder conseguir trabalhar com algo nesse sentido. E assim, e as aplicações mais básicas, né, de aprendizagem de máquinas e de inteligência artificial, elas são como aquele Hello World que a gente faz quando a gente aprende a primeira linguagem de programação, né? Então você coloca lá, por exemplo, escreva na tela o Olá Mundo. Então assim, aquilo é muito mais restrito e muito mais simplificado, né? E aí os algoritmos e os modelos que a gente aprende inicialmente, eles acabam um pouco frustrando os alunos, principalmente por conta disso, da dificuldade que é, às vezes, o objetivo do aluno é já sair fazendo um chat GPT, ele percebe que ele não vai chegar nem com 1%, né, da capacidade para poder desenvolver algo nesse sentido. Então, assim, às vezes acaba distraindo o aluno e acaba, às vezes, até um pouco afastando o aluno, igual o Donato comentou, né? E nessa questão, Douglas, você falou um ponto de ser muito específico, muito geral. Eu vou falar uma coisa aqui, ver se vocês concordam, né? Mas o projeto que a gente desenvolveu com o Belo Monte, Basílio, que você liderou, de fazer gestão de portfólio, né? Ali junta um monte de coisa, né? Junta a otimização, que o pessoal fala que é IA, junta a previsão, junta um bocado, junta a segmentação. Eu não sei, se você pudesse, como a gente está falando aqui de decisões rápidas, inteligentes, né? Portfólio é uma coisa que feito na mão leva meses, né? Com a inteligência artificial, o desenvolvimento desses modelos, né? Você dá uma visão geral, assim, os tipos de modelo e um pouco desse tempo, assim, quanto que a gente conseguiu otimizar o portfólio usando todas as ferramentas. Esse P&D com Norte Energia foi um P&D, acho que dos mais completos, né, que a gente já fez, porque a gente atacou basicamente toda a cadeia de valor da empresa.
né? Então, começando pela a parte de modelagem do ativo do ponto de vista energético, né? Consideração de contratos, legados, consideração de mercados que ele atua, que a empresa atua, consideração de possibilidades de compra e venda de energia para clientes diretamente, compra de ativos adicionais ao portfólio. Então tem bastante coisa interessante que foi sendo colocada na solução. E, bom, o que o Donato comentou, se você vai realizar de uma maneira, vamos dizer assim, manual, não vou dizer manual porque você faz isso vamos colocar Excel, vai. Você faz tudo no Planilha, Excel, faz tudo na planilha, planilha. Você vai demorar. Primeiro, para implementar vai ser um mês, para rodar vai ser 3, tá certo? Porque a gente sabe que Excel não é feito para isso, Sim. né? Excel é feito para prototipação hoje em dia, principalmente, não para o modelo final. Então, basicamente, quando a gente fala ali da questão do mercado, previsão de preço de mercado, utilização de técnicas de machine learning, né? E a gente foi para machine learning mesmo, a gente não entrou no deep learning porque a gente entendeu que não seria necessário naquele ponto. Clusterização de clientes para você reduzir dimensão, né? Então, também é aplicado e isso foi publicado, tá? Isso é artigo publicado. A gente já tá até comentando antes do podcast, a gente já está com mais de 15 publicações só de P&D. Legal. Da Volt, em Congresso Nacional e Internacional e Journal, né? Então tem muita coisa legal vinda dos nossos P&Ds. Depois tem a parte também de clusterização de ativos, né? Que a app faz muito, né? Para planejamento de longo prazo. A gente fez o nosso eólica, solar, né? Então, poxa, você tem regimes de vento distintos ao longo do país, irradiação depende mais da latitude, mas também tem a sua influência, relevo, enfim, né? Uma série de itens que podem fazer esses ativos serem clusterizados, né? Você tem também a parte de preço à vista, né? Preço do mercado à vista, PLD, né? Então, dispersões pertinentes ali ao PLD vinculadas ao que o mercado está enxergando, por exemplo. Então, também é uma coisa que a gente acaba usando modelagem para fazer a seleção. E, claro, toda a técnica de otimização de portfólio, né? Que a gente acaba explorando muito, indo, né, para, por exemplo, teoria de Markowitz, né? Então você tentar fazer ali, olhando para a covariância entre os ativos do seu portfólio, qual que seria a posição ótima, considerando uma próxima estratégia, né? Isso olhando para contratos a termo, olhando para posicionamento de curto prazo, olhando para possíveis clientes, olhando para possíveis ativos que você pode comprar. E tudo isso, né, a gente conseguiu criar um grande sistema ali que roda em menos de um dia. Não, Né? E continuamos aí o desenvolvimento agora com o segundo P&D com esse parceiraço nosso aí, né, a Energia, que é para ir para o âmbito horário. E aí o desafio já cresce, tá certo? Porque entra modulação, entra outros riscos que a gente não tinha. Eu queria fazer essa pergunta justamente nesse sentido, né? No cenário da volatilidade dos preços, né? Então, como a IA pode ajudar a tomar as decisões rápidas, porque você está ali e precisa tomar decisão em segundos, minutos, enfim. Isso é um desafio gigantesco, porque de um lado a gente tem um mercado com uma estrutura ainda, um mercado a termo, uma estrutura ainda, vamos dizer assim, iniciante. A gente é muito novo, né? Sim, a gente vem conversando aí com o setor financeiro e a gente vê que, poxa, tem uma série de coisas que a gente podia fazer, né, para tornar o nosso mercado sem clearing, né, um mercado mais confiável. Nesse negócio do RED, bateria também entra no RED? Entra no RED, tá certo. Bateria também pode entrar no RED, né, porque você consegue fazer ali guarda energia quando ela tá barata, né, injeta energia quando tá cara, mas aí isso vai depender de escoamento. Então, mas isso num cenário em que você tem autonomia para gerar para operar a bateria. Porque o que a gente está vendo agora é um modelo em que vai ser centralizado no INR. Então, mas isso para rede. Mas agora rede, com a lei de conversão da MP 1304, você tem a desoneração das baterias que você pode instalar behind the meter. Então o jogo começa. Sim. Entendeu? Mas isso é um ponto. Agora, onde eu queria chegar é o seguinte: o preço está horário. A estrutura de mercado ainda é muito incipiente.
E então não há ainda uma confiança no próprio preço à vista para você se proteger dele no futuro. Então há quem diga que ele vai continuar modulando muito, variando na hora a hora, há quem diga que não, há quem diga que vai mudar. Existem propostas de a gente mudar o mercado para dupla contabilização com preço por oferta, por exemplo. Então tem uma série de coisas ainda que trazem muita incerteza. Então, incerteza é diferente de risco, certo? Risco você mitiga, você controla e você mede. Incerteza você não sabe. Tem muita caneta aí também. Tem muita caneta, tem muito problema regulatório e legal. E não adianta, incerteza acaba com a dinâmica e a liquidez de um mercado. De jeito. É, Bom, a gente tem que caminhar, infelizmente, né, pro final, né? finalzinho. Mas eu Poxa, queria. ainda tinha tantas perguntas. Mas eu estava num evento aí nos últimos dias e o pessoal veio muito me fazer uma pergunta que eu queria fazer para vocês. O pessoal estava muito assim, poxa, o mercado está abrindo, o volume de dados, o dado nunca foi tão importante, né? Que ferramenta que eu uso, por onde começar, né? E eu falei muito pro pessoal, olha, primeira coisa, comece sabendo que dados você tem, que dados você não tem, né? Depois, para pensar que tipo de cliente você quer, como é que você vai se posicionar, para dali saber quais são as ferramentas. Se você não sabe o que você quer construir, você não sabe que ferramenta você vai usar, né? Mas aí eu não sei se essa pergunta, se essa minha resposta faz sentido ou não, o que vocês também aprimorariam nela? Uma empresa que sabe que vai entrar no mercado altamente competitivo, se já não está nele, né? E tá todo mundo se equipando, né? Pô, por onde ela começa para não ficar para trás? Acho que essa que é a pergunta. Eu acho que não só, lógico, né? A gente está num cenário falando do setor elétrico que é altamente competitivo e tudo, e cada hora muda cenário, incerteza e tudo, mas olhando como setores de infra de uma forma geral, né? Eu quero otimizar meu portfólio, eu quero tomar decisões mais rapidamente, estrategicamente. Por onde começar se eu não Otimizar a tenho nada de IA, manutenção. por exemplo? Essa é uma pergunta, assim, ela é bem abrangente, né? Porque, assim, de fato, você tem inúmeros problemas que podem ou que não podem ser resolvidos, né? Por um processo de aprendizagem de máquinas. Então, assim, a partir do momento que a gente tem um conjunto de dados muito grande, o primeiro passo inicial é saber exatamente o que que é, como você comentou, o que que é exatamente que eu quero resolver, né? Que tipo de decisão que eu quero auxiliar, que tipo de tomada de decisão que eu quero facilitar por um processo de aprendizagem de máquinas, ou como eu vou utilizar esses dados em prol, né, do gerenciamento de alguma atividade que atualmente eu não faço tão bem assim, né? Então, assim, é uma pergunta muito abrangente, mas de fato ela passa exatamente por essa pergunta, né? Que tipo de problema que eu vou resolver? Somente dados resolvem quaisquer problemas? Não. Não adianta eu ter, por exemplo, um tipo de dado que não consegue explicar, não tem relação nenhuma com um tipo de inferência que eu gostaria de fazer, né? Mas, assim, boas práticas de garantia de qualidade de dados é fundamental, né? Boas práticas de desenvolvimento e de modelagem de problemas é fundamental. Boas práticas de tratativa de como a gente faz para a gente poder aplicar bons modelos no processo decisório também é fundamental, né? Senão a gente passa por um processo de modelagem de um problema que lá na frente a gente não consegue aplicar porque aquele conjunto de dados não permite que ele seja resolvido daquela forma, ou até mesmo que o problema foi modelado da forma errada, né? Então eu acho que essa parte de estruturação, né, base, né, que vai desde a qualidade dos dados, bons modelos, boas modelagens de problema, passa por um processo fundamental para a extração de conhecimento em dados de qualquer setor que a gente caminhe, não só no elétrico, mas quaisquer um que a gente tente utilizar, né, tecnologia em prol da melhoria da tomada de decisão. Até complementando a tua resposta, foi por conta, né, um pouco disso que a gente criou aquela estratégia no P&D de juntar o especialista de dados com o especialista de IA e com o especialista de negócio. Boa. Porque aí você já faz duas pré-filtragens, tá certo? A primeira é quais dados que você sabe que tem alguma coisa a ver com o processo. Sim, Você porque não coloca adianta qualquer entrar coisa. com um dado que não tem Exato. nada a ver com o problema que você quer resolver. Exato. E é muito difícil isso, porque assim, na maioria das vezes a gente acha que tem essa relação, né? Aí você vai fazer experimento, não tem. Porque às vezes é o que você Exato. falou, é contra-intuitivo. Contra-intuitivo. E a segunda coisa é a questão da regra do negócio. Né? Que a gente fazia ali grandes fóruns para discutir, poxa, como é que funciona esse mecanismo, essa regulação, como que é a dinâmica, onde está o dado, enfim.
né? Então, realmente você precisa juntar esses especialistas, né? Especialista, né? Não adianta saber mais ou menos, né? Precisa saber. E para montar o pipeline de desenvolvimento, né? Eu vou usar um modelo de previsão horária, mas eu uso ele uma vez por mês. Cara, você não precisa desse modelo de previsão horária, né? Então, assim, Sim. são perguntas como essas que fazem com que a modelagem do problema como um todo, né, ela seja mais bem direcionada e, consequentemente, Mais você eficiente, utilize, né, os dados da melhor forma possível, né? De forma eficiente, né? Eu acho que a pergunta gera mais perguntas, na verdade. Eu gostaria de saber qual que era o intuito dessa pergunta, porque assim, ela gera mais perguntas do que respostas, né? Não, mas é que um dos jeitos mais fáceis é contrate a Volt, tá certo? Esse foi o gancho. Bom. Mas muito bem. A gente tá chegando aqui ao final do nosso segundo Voltcast. Queria agradecer aqui ao Douglas pela participação. É sempre um prazer trabalhar contigo. Agradecer também, Basílio. Assim, a gente sabe que a agenda tá cheia, tem bastante coisa pegando. Muito obrigado, né, pela tua participação. Angélica, mais uma vez, parabéns aí pela organização, por todo o background aqui que vocês estão vendo. Se você ainda não segue aqui o nosso canal, clique aqui embaixo, né? Muito obrigado a você que está vendo aqui o nosso podcast, o Voltcast. Se você ainda não segue, clique aqui, passe a seguir a Volt. Clica também ali na campainha, ali no sininho, porque toda vez que tiver um episódio novo, algum vídeo da Volt, você já vai ser alertado. Procure também a Volt, principalmente no LinkedIn e no Instagram. Nos siga. Tudo que tiver de informação nova que une o mundo de dados, inteligência artificial e energia, a gente vai estar por ali, né, desenvolvendo coisas, trazendo uma visão diferenciada e uma visão inovadora. E se você não viu o primeiro Voltcast, o episódio anterior, vá lá e veja, porque nele a gente falou um pouco sobre a abertura do mercado e a gente trouxe uma perspectiva bem diferente. A gente conversou com pessoas que viveram a abertura do mercado de telecom e viveram todo o dinamismo do mercado de supermercado. Mercado de supermercado é bom, né? Mas é verdade, tá? Do mercado de varejo. Muito obrigado aqui por ter nos assistido e até o próximo Voltcast. Até a próxima.